Hoje nós vamos falar sobre guerra cultural. Você já ouviu falar desse termo? Sabe o que é? Entende bem do assunto? E é importante, hein? Muitos dos nossos pensamentos podem vir por causa da guerra cultural. Esse é o assunto do Sem Limites hoje. Solta a vinheta. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o joinha aí para o YouTube espalhar esse vídeo aí para mais gente. Também se inscreve aí no nosso canal e um abraço também para quem está nos ouvindo aí pela Sara Brasil FM de São Paulo. É muito bom estar aqui com você e hoje a gente vai falar desse assunto que muitas vezes, eu tenho certeza que você já ouviu falar, a respeito da guerra cultural, né? Deixa eu explicar, o termo guerra cultural, ele apareceu na década de 20 nos Estados Unidos, quando os valores urbanos e rurais norte-americanos entraram num conflito, né? Então houve um conflito ali de valores e aí começou essa guerra cultural. Mas, na verdade, a guerra cultural, o que é a cultura? A cultura fala do comportamento, das ideias, das ideologias, dos pensamentos de uma sociedade. Então, a guerra cultural é uma guerra de ideologias, de pensamentos, de maneiras de pensar. E hoje, o que a gente vê, a guerra que a gente mais vê aí na sociedade, é uma guerra que põe de um lado espectros políticos, direita versus esquerda. A gente vê também uma guerra que coloca o conservadorismo, já que eu falei, direita e esquerda, conservadorismo versus progressismo, né? O progressismo qual que é a diferença? Eu acho que a gente até pode falar sobre esse tema, conservadorismo versus progressismo, né? O conservador, ele quer conservar aquilo que é bom. A mudança para o conservador, ela é mais lenta, ela é mais gradativa. Não é que o conservador quer ficar no passado. Ele conserva o que é bom. E aquilo que não é bom, ele vai aprimorando. O progressista não, ele acha que tudo tem que mudar, que tudo tem que ser diferente, né? Que toda mudança é bem-vinda, tudo que é novo é bem-vindo. E aí a gente vê essa guerra acontecendo em várias áreas. Na questão da sexualidade, né? Que aí entra o pensamento conservador, falando da família, falando da importância de você... casamento dos filhos, né? O conservadorismo preza pela família. Já o outro lado progressista, não. O que importa é o amor. Tem vários tipos de família, tem vários tipos de orientação sexual. Para o conservador, tem homem e mulher. E tem aqueles que têm a orientação sexual homoafetiva, né? Mas respeita, mas não pode. A gente não quer que seja colocado como um padrão da sociedade. Uhum. É exceção, né? Não dá para chamar de exceção, porque parece que está discriminando, né? Mas é um outro caminho, mas não é o padrão da sociedade. Para o progressista, não, vale tudo. Então é na área da sexualidade, do comportamento, tipo de roupa que usa, tipo de música que escuta. E quando a gente fala de tipo de roupa, a gente também fala de abuso sexual, aborto, né? Exatamente. Então, aí entra a questão do aborto, entra a questão do racial. É muito amplo, então, né? Se a gente for pensar, é muita coisa. É muito dentro amplo, de um único porque contexto. a sociedade tem muita coisa envolvida. Questão de raça, questão de religiosidade, né? Então, a gente vê hoje essa guerra acontecendo. E por que podemos dizer que é uma guerra? Por que podemos dizer que é uma guerra? Tudo nasceu com um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci.
Antônio Gramsci, ele entendeu que a teoria de Karl Marx, relacionada ao socialismo e ao comunismo, para Marx, você teria que tomar o poder, a classe trabalhadora, a classe operária, ela tomaria o poder pela força, lutando. Aí nascem os sindicatos. Como é que o sindicato reivindica alguma coisa? Revolução. Fazendo greve, fazendo revolução, né? A famosa revolução marxista. Ela viria através da guerra, da luta armada, dos conflitos. Marx pensou dessa forma. Gramsci, ele já entra com um pensamento diferente. Não vai ser pelo embate, não é na força que nós vamos tomar. Nós vamos tomar através da cultura. Nós vamos tomar através do pensamento. Então, vamos começar a colocar os pensamentos. Então, onde que a gente pode influenciar a sociedade? Se você quiser influenciar toda a sociedade, para onde você vai primeiro? As crianças, não? As autoridades? Para os jovens que têm um pensamento... As crianças, os adolescentes e os jovens. Então, vamos entrar na educação. Aham. Vamos entrar na educação. Só que para entrar na educação, nós vamos precisar dos professores. Onde que os professores são formados? Nas universidades. Então, que tem a ver com a educação. Então, vamos entrar nas universidades. Por quê? Na hora que a gente entrar nas universidades, a gente forma os Quem professores tá hoje? com pensamento marxista. Alguém aqui, ou você que está aí nos assistindo, na sua escola, você já ouviu algum professor de história falar do liberalismo? Essa vertente econômica, a gente não ouve falar. A guerra cultural passa também pela economia, né? Você viu um professor de artes falando sobre ditadura? Já. De artes? Professor de artes. É absurdo, né, parece? Pois Mas eu eles conheço acabam um falando, jovem que porque- falou, olha, o meu professor de artes estava falando na aula sobre ditadura. Eu falei, Porque ele quer entrar, né? Vamos aproveitar que a Camille falou da ditadura. Tem dois pensamentos em relação à ditadura. A ditadura foi algo negativo. Pelo fato de ser uma ditadura, toda ditadura é negativo. Mas ninguém fala que ela nasceu para combater o comunismo, que era ou o comunismo ou a ditadura. Se não fosse a ditadura, viria o comunismo. Como estaria hoje? Né? E a gente podia estar hoje como está Cuba, como está a Venezuela, vivendo uma ditadura. A gente não ia votar, a gente não ia viver numa ditadura do comunismo, queria se perpetuar no poder. Então, nenhuma ditadura é boa. Não estou aqui defendendo a ditadura, nem os seus métodos. Mas tem partes da história que não é contada. O porquê que teve a ditadura no Brasil, por que teve o golpe do exército, né? Muita gente fala que não foi golpe, né? Que foi Então, assim, quando você não está interessado em influenciar as pessoas, você apresenta todos os lados da história e deixa a pessoa chegar nas conclusões dela. Agora, o que a guerra cultural faz? Ela tenta apresentar só um lado da história. Já parece uma versão, né? Já do está que tudo pronto ali, né? Então, você tem as universidades. Nas universidades, os professores são formados com o pensamento marxista. Os jornalistas são formados, a maioria dos jornalistas tem um pensamento de esquerda, né? O que é um pensamento de esquerda, bispo? É um pensamento que deve ter um Estado grande, que controla tudo, que deve ter o Estado deve ajudar com Bolsa Família, com Bolsa isso, Bolsa aquilo. O Estado deve suprir a educação, a saúde dos menos necessitados. O liberalismo já vai para um outro caminho. O liberalismo quer menos Estado. Enquanto menos Estado melhor. Menos Estado significa menos burocracia, menos impostos, menos o peso do Estado. E aí, com isso, as empresas vão se desenvolver, o país vai crescer, e aí vai ter emprego para todo mundo, vai ter trabalho para todo mundo, e ninguém vai precisar do auxílio do governo para sobreviver. O pensamento da esquerda, o pensamento socialista é o contrário. Não precisa do Estado grande,
suprindo todo mundo, o mais necessitado, porque o capitalismo é malvadão, né? O capitalismo e realmente existe o que chama-se de capitalismo selvagem, né? Que só pensa no lucro, mas a gente vê que os países mais prósperos do mundo são liberais e capitalistas. E os países que mais deram errado foram os países socialistas. Hoje, qual que é talvez o único exemplo de um país socialista que tem uma certa prosperidade? É a China. Mas a China é um socialismo capitalista, porque a China vende para o mundo inteiro, faz comércio com o mundo inteiro. Trabalham né? muito, são muito mas lá as pessoas não têm liberdade, né? As pessoas não têm liberdade. Então, deixa eu vou concluir esse raciocínio aqui, mas deixa eu chamar o primeiro vídeo aqui da internet, do pastor Lucinho, e ele pregando sobre essa questão da guerra cultural, e ele fala da proibição da Bíblia lá na China. Olha só que interessante. Gente, semana passada a China mandou a Apple tirar o aplicativo da Bíblia. O chinês não pode mais baixar uma Bíblia no celular. Aí eu te pergunto, por que o dragão vermelho da China, tão rico, está para passar os Estados Unidos em poderio? Por que eles têm medo desse livro antigo? Porque o inimigo sabe o poder da Bíblia e os crentes não sabem. O capeta sabe que isso aqui, destrói as trevas. Que medo é esse? Por que não cancelou as obras de Monteiro Lobato? Por que não cancelou 50 tons de cinza? Ok? É porque esse livro aqui, faz diferença entre vida e morte. Esse livro aqui faz diferença entre céu e inferno. Esse livro aqui cura a sua depressão, sara a sua família, transforma casamentos, chama nossos filhos de volta para Deus. A mensagem desse livro aqui é a coisa mais poderosa que existe. Olha aí que interessante, né? O vídeo falando da China, que é um país socialista, né? Então, comunista, na verdade. A China é comunista. Então, quando Gramsci ele teve essa ideia, e aí começou a ter as escolas, os pensadores de esquerda, tudo. Teve uma escola muito importante, foi a escola de Frankfurt, que definiu essas áreas de atuação, e a gente vê algumas pessoas de esquerda falando, não, a gente tem um projeto de 20 anos, de 30 anos, porque para você mudar a forma de pensar de uma sociedade, demora tempo. A longo prazo. É longo prazo. Então, há 20 anos atrás, dificilmente você via um casal homoafetivo andando de mão dada e beijando na rua. Hoje você vê, hoje é aceito pela sociedade. Por que você não via? Porque não era aceito. Há 20 anos atrás, você não via uma pessoa usando droga, fumando maconha na rua. Hoje você vê pessoa... Por quê? Porque passou a ser aceito, passou a ser normal. Normal, né? Hoje você vê crianças dançando funk com aquelas músicas Pior, nas escolas. Falando de sexualidade. Terrível. E aí, isso passou a ser aceito. Então, a guerra cultural, ela não é explícita, o inimigo ele sabe como agir, né? Ele não age, ele é sutil, ele vai ali aos poucos, né? Por exemplo, Ana, você já viu algum filme, algum seriado que tem um casal homoafetivo e esse casal é cheio de problema, é vilão da história? Assim, né? Não é? Sempre a casa deles é tudo organizado. Quem que é o vilão normalmente? Normalmente é o branco, hétero. rico, de família tradicional. Essa semana eu entrei de férias da faculdade e aí eu falei, nossa, um tempo livre, eu vou assistir um filme. Eu não consegui achar nenhum filme que fosse, que eu não... Porque assim, eu não gosto, não sei se vocês também têm isso, mas toda vez que eu vou assistir alguma coisa, se está me descendo goela abaixo uma bandeira, eu não gosto, assim, tem que ser natural, eu acho, né? Então, quando você vê que todas as questões que estão na história têm a ver com alguma bandeira que está sendo levantada, é muito difícil assistir aquele filme ali, porque ele quer só que você concorde com ele, né? E aí eu estava vendo isso, eram 5 casais, aí só tinha um casal que era homoafetivo, só esse casal que estava feliz no casamento. Todos os outros casais
Tinha traição, Como se tinha os outros não mentira. passassem por dificuldades. Porque assim, vamos falar da realidade então, né? Claro que no casal homoafetivo também tem, na relação homoafetiva também tem problemas tanto quanto as relações hétero. Então, por que isso não vem na mídia, né? Por que esses valores não estão ali? É igual quando você vê uma novela que tem um crente, o crente sempre é ridicularizado, sempre, né? O mais bobinho, No que final não ele era uma entende. pessoa ruim. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, vocês podem concordar comigo ou não, mas tá visível, só não enxerga quem não quer, né? Através das universidades, além dos professores, também vieram os jornalistas. Então você vê a maioria dos jornalistas sendo de pensamento de esquerda. Aí, tomando jornalista, toma-se a mídia, toma-se os jornais, a informação, né? Então a informação chega de uma forma. Eu vi um tema essa semana que foi interessante. O mesmo jornal, quando o Bolsonaro atravessou a ponte lá sem capacete, a matéria era: presidente Bolsonaro infringe não sei quantas leis, porque não usou capacete, andou de moto. Aí agora a ministra uma das ministras do governo atual foi andar de moto numa favela do Rio. E todo mundo falando que ela foi dar um rolé. O mesmo jornal, ministra tal, foi dar um rolé. Quando era o Bolsonaro, estava cometendo um crime. Então, são um tema que todo mundo já ouviu: narrativas. Narrativas. Cuidado com as narrativas. Porque o que é uma narrativa? Narrativa não é uma verdade. É uma versão. É uma versão, é um ponto de vista. E muitas vezes é uma distorção da história. E qual que é o perigo da guerra cultural? Muitas vezes nós nos pegamos pensando de uma maneira porque nós somos influenciados. Ou porque às vezes vem a fake news como se fosse verdade também, né, bispo? Vem aquilo como se fosse verdade. Você então, não assim, sabe nada sobre o tema. Aí o tema é apresentado para você dentro de uma versão, dentro de uma narrativa, que não é bem aquilo ali que aconteceu. Se você for pegar o fato, aquele número está errado, aquele cenário está errado, aquela situação está errada, mas você já fica convencido por causa de várias questões pequenininhas que você juntou e se tornou uma causa grande, que às vezes não é daquele jeito. Então, a questão a primeira vez que eu ouvi falar do socialismo, da forma que me foi passado pelo meu professor de história, eu falei: cara, é isso aí. É isso aí, Olha tem que só. distribuir a renda, tem que todo mundo viver igual. Olha que coisa maravilhosa, que esse Karl Marx é o cara. Por quê? Porque me passaram de uma forma, né, e não me deram o outro lado. Se alguém naquele mesmo momento chegasse para mim e falasse assim: ó, além do comunismo, do socialismo, você tem o outro lado aqui, que é o liberalismo. Uhum. Peraí, como é que é o liberalismo? Não, no liberalismo, o Estado diminui, o Estado é menor, não tem tanto imposto, não tem tanta burocracia, as empresas são incentivadas a crescer, a investir mais no país. Com as empresas crescendo, tem mais empregos, tem empregos melhores, as pessoas estudam, trabalham, pelo seu mérito, tem um salário bom, tem um emprego bom, e o país é próspero e não precisa tanto do governo. O governo só vai entrar, não é que não tem Estado. Quando não tem Estado, não tem nada, é anarquia, cada um faz o que quer. Não, quando o Estado é pequeno, ele só entra onde tem uma necessidade. É que tem uma coisa que ninguém fala, né? Assim, se a gente fosse falar... Vamos dar um exemplo bem bobo, assim. Se nós três fôssemos fazer uma prova, e aí a prova vale de 0 a 10. Então, e a gente vai passar ou não através dessa nota, né? Se eu tiro 2 na prova, a bispa tira 8, o bispo tira 10, todo mundo... Eu fico triste com a minha nota, nossa, preciso estudar mais, né? A senhora fica relativamente feliz, o bispo fica muito feliz que ele tirou toda a nota. Aí, se um dia o professor vira, chega e fala: olha só, vocês fizeram a prova e tudo, mas tadinha da Ana. A Ana vai ficar de recuperação, porque ela tirou 5. Que Injustiça! triste. Então, vamos fazer Isso o é muito seguinte, a gente injusto. soma a nota de vocês 3 e divide por igual. Aí, vamos supor que por igual dá 7 para cada um. Na teoria, parece justo. Que bom, a Ana não vai ficar sacrificando mais. Só que aí, na próxima prova, o bispo tirou, vamos supor, 10 horas de estudo por dia. A bispa tirou 10 horas de estudo por dia. Eu tirei 1 hora só. Na próxima prova, eles não vão tirar mais 10 horas. Eles sabem que a nota vai ser dividida. Então, o que eles vão fazer? Vão estudar menos. Então, na verdade, ao invés de a gente ficar com o 7 que a gente ficou da outra vez, porque alguém estudou,
nós vamos ficar com 2, porque ninguém vai estudar e todo mundo vai tirar nota baixa. Exatamente. Sempre vai precisar do Estado trazendo mais benefícios, trazendo mais... Que é o que acontece hoje, né? Hoje, a gente tem muita diferença de classe social. Temos muita diferença de classe social. Tem a necessidade hoje do Estado, até que o país cresça. Mas e não todo pode ser mundo uma trabalha. muleta, né, Bispo? Então, Vira mas o que está acontecendo é o contrário, porque uma coisa que é importante as pessoas entenderem, qual que é a grande falha do socialismo, além do que a Ana acabou de explicar agora, é que esse dinheiro que o Estado banca as pessoas que não trabalham, as pessoas que não produzem, ele tem que sair de algum lugar. Essa conta tem que chegar para alguém. E uma hora esse dinheiro acaba, porque vai aumentando a carga de impostos, as empresas começam a fechar, o empresário começa a ir embora, ele vai para outro país, ele vai para outro lugar, onde tem menos carga de impostos. É um sistema de falência, porque além de nós... acaba com os nossos recursos, porque a gente gasta de algum lugar para poder ajudar todo mundo, mas especialmente de valores. A gente vai se esvaziando na nossa identidade. A gente não tem mais a família como uma base de valores, nós não temos mais a vida como uma base de valor. Quer dizer, a mulher é dona do próprio corpo, então ela... E aí nós vamos entrando num negócio falido. Aí chega, Ana, na conclusão que eu queria trazer com esse programa e talvez ajudando você a melhorar o seu entendimento em relação a esse assunto. Os pensadores do marxismo cultural, eles chegaram à conclusão que a maior oposição ao plano deles é a igreja. Por quê? Porque a igreja ensina valores. E é mesmo, nós somos. A igreja ensina a meritocracia, a igreja ensina várias coisas contrárias aos pensadores. No fundo, toda essa guerra é pelo poder. Sim. Né? Então a igreja acaba sendo o ponto de conflito, né? Então, enquanto menos pessoas instruídas eles tiverem, melhor. Porque as pessoas vão acreditar na narrativa, né? Agora, quando eu tenho pessoas instruídas e a igreja instrui, aí eles têm essa dificuldade. Olha né? o que fala Provérbios 18:17. Quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até surgir alguém cantando no outro lado da história. Nossa, Olha muito aí. bom, muito bom esse É o versículo. texto aí da guerra cultural, né? Legal. Aninha, você tem um livro aí para apresentar? O livro aqui a gente está falando de tanta coisa triste, né, gente? A gente fica depressivo com isso, tão deprimido. Então, a Bispo escolheu esse tema, hoje achei incrível, né? Vivendo dias de plenitude, que é o que a gente está desafiado a buscar nesses dias. Chega de guerra. Chega de guerra. Bispo Rodovalho lançou esse livro que é maravilhoso. Você que não leu ainda, passa lá, adquire, eu tenho certeza que vai ser ótimo. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, quer ver sua marca divulgada aqui, tanto no nosso canal do YouTube, quanto na TV Gênesis e também na Rádio Sara Brasil, manda um direct para a gente pelo nosso Instagram, o @semlimites.tv. Vamos chamar mais um vídeo? Presta atenção nisso aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu a expressão guerra cultural por aí. Mas afinal de contas, o que isso significa? Pare para pensar. Por que essas pessoas estão latindo? Como você julga o comportamento delas? Aliás, com o que você anda sonhando quando dorme? O que você almeja? Por que você tem medo de ter filhos? Por que você comprou aquela roupa que você nunca vai usar? Certamente você não tem a resposta para muitos desses porquês. Isso acontece porque ao longo da nossa vida nós sofremos inúmeras influências, das quais não temos consciência e que são responsáveis por moldar o seu caráter, os seus desejos, os seus sentimentos e as suas ações. Isso é o que chamamos de cultura, algo totalmente abstrato e que não tem definição alguma. A cultura é você, é a sua imaginação e sua autoconsciência. Portanto, a guerra cultural é travada pelo controle da sua mente, da sua imaginação, dos seus desejos, dos seus sonhos. É uma guerra do sistema contra você. Afinal de contas, ao controlar a imaginação, todos estarão pensando igual, não haverá mais questionamentos. Isso é a guerra cultural, é a guerra pelo controle. Olha aí, esse vídeo aí foi bem esclarecedor, né? O propósito da guerra cultural é o controle. Se todo mundo pensa igual, né, tá ótimo. Normalmente esses países comunistas, a imprensa está na mão do governo, só fala o que o governo... Ou seja, não chega informação tem censura, certa. né? Acaba tendo a censura. O judiciário está na mão do governo, as decisões do judiciário são
feitas a favor do governo. Você né? falou sobre censura ano passado. Nós somos muito censurados no Instagram, no Twitter, por a gente não poder externar a nossa opinião, né? Contradizer o ponto que eles estavam falando. O assunto é muito, como a gente falou, né, é muito amplo. Eu acho interessante. As redes sociais, elas têm um aspecto interessante, porque as redes sociais deram voz para muita gente que não tinha voz. É o que a Camille leu aí no Provérbios. Podemos ouvir o outro lado da história. Sim. Só que as Big Techs são empresas privadas. E elas têm um dono e têm um pensamento. Então, muitas vezes, elas censuram, elas divulgam menos aquele pensamento. Né? Por exemplo, eu entrava no meu Twitter próximo à eleição, vinha muito Twitter de pessoas da esquerda para mim. Agora não vem mais, passou a eleição, não vem mais. Até porque o Elon Musk comprou também, o Elon Musk já é pensamento diferente. Então, essa guerra cultural ela é evidente. O que você precisa? Começa a fazer uma pergunta. Por que eu penso assim? Por que eu penso dessa forma? De onde que vem essa minha maneira de pensar? Às vezes você está pensando porque você foi influenciado pelo feminismo. Ou então, qual valor e princípio eu quero demonstrar com o meu pensamento e minha forma de atitude? O que a Bíblia diz, né, Bispa? Literalmente seria isso. Exatamente. Tem uma coisa que é pouco falada, assim, a gente pode ver nos dias de hoje o quanto é interessante. Tem gente que não gosta de falar de política na igreja, por exemplo, de falar quem está no poder. E a Bíblia fala que quando o ímpio governa, o povo geme. Então, a gente tem sim que brigar pelo nosso poder de seguir os nossos valores e fundamentos, né? E para concluir aqui o programa de hoje, o tema, a gente sabe o que está lá em Apocalipse. O sistema do anticristo, né? É um governo, uma pessoa e um sistema. A gente vê que tudo isso faz parte do sistema do anticristo. Né? A gente tem ouvido pessoas famosas dizer que a Bíblia precisa ser reescrita, que tem muita coisa na Bíblia que está errada, o ateísmo tem crescido, os agnósticos, né? Discurso de ódio. Oi? Que tem muito discurso de ódio. Não, tudo virou discurso de ódio. Então, se você corrige alguém, se você disciplina alguém, aquilo ali virou discurso de ódio. Se você fala uma opinião contrária à daquela pessoa, você está fazendo um discurso de ódio. Então, assim, são muitas armas, são muitas estratégias, e se a gente não estiver ligado e atento, o inimigo ele ganha espaço, né? O diabo consegue agir através dessas áreas. Então, espero poder ter aberto a sua mente aí para você entender melhor o tema, para você se aprofundar, se aprofunde, tem muito assunto sobre isso na internet, né? E não esquece de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha aí, e também você que quer nos conhecer, nós estamos sempre na Rua Augusta, né, Ana? Isso, Rua Augusta 2027, próximo ao Metrô Consolação. Para você que está em São Paulo, vem aqui dar uma passadinha aos domingos, às 10 da manhã e também às 18. Nós temos o Culto da Família, que é maravilhoso. Vai ser um prazer te dar um abraço, conhecer você que nos conheceu através desse canal maravilhoso. E para você que não mora em São Paulo, não está por aqui, né? Entra no site saranossaterra.com.br, na aba Igrejas. Nós temos todas as nossas igrejas no Brasil, que tem os endereços, os horários de culto, os pastores. E sempre lembrando sobre esse tema, né? Nós não temos bandeira, nossa bandeira é Jesus, amém? É isso aí, é isso mesmo. Gente, chegamos ao final. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, fique na paz.